Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Psicologia Forense, tá? E aí, nesse vídeo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da imputabilidade, termo este que é propício do direito penal, mas tratando-se a psicologia forense de uma psicologia que está aí dentro dos tribunais, faz-se necessário se ter o conhecimento no que diz respeito a esses termos que estão aí relacionados à jurisdição, tá? Então, imputabilidade, o que vem a ser a imputabilidade? Significa atribuir responsabilidade por algo a alguém, né? Ou seja, é isso que se refere o termo imputabilidade penal. Então, significa a possibilidade de atribuir a autoria, a culpabilidade, a responsabilidade de um ato criminal a alguém. Ou seja, uma pessoa considerada imputável é uma pessoa que já pode responder por seus atos, né? Que já pode ser condenada a alguma pena por causa dos seus atos. Ato esse que porventura venha a ser um ato ilícito, um ato criminoso, né? No Brasil, os menores aí de 18 anos, eles são considerados inimputáveis, né? Ou seja, o que é essa inimputabilidade? É o inverso da imputabilidade, é a exclusão da imputabilidade, é a exclusão da culpa, né? Então, no Brasil, os que são aí menores de 18 anos, a eles é excluído o dispositivo da imputabilidade, né? E isso se dá pela Constituição. Mas, mesmo assim, os adolescentes entre 12 e 18 anos, digo 12 e 17 anos, porque 18 anos já é de maior, eles respondem, né, pelos seus atos e são sujeitos a punições. A diferença, qual que é a diferença? É que esses jovens estão aí sujeitos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão aí sujeitos ao ECA e não o Código Penal. Então, o que é que acontece? O ECA, ele fala de infrações ao invés de crimes, né? E aí, no lugar de penas, ele fala de medidas, tá? Então, você deve estar se perguntando nesse momento, Carla, imputabilidade significa então uma normalidade psíquica, né? Onde a pessoa está aí sob condições de responder por seus atos? Não. O que é que acontece? Imputabilidade significa que o sujeito ele está em condições, né, de avaliar os seus próprios atos. Se o psicólogo forense, após uma avaliação, ou o psiquiatra forense, após uma avaliação, ele verifica que aquele sujeito tem alguma alteração psíquica, mas mesmo assim, estando aí acometido por essa alteração psíquica, é constatado que ele pode, mesmo assim, responder por seus atos, né? Se apesar dessa alteração psíquica, é possível verificar por meio da avaliação que ele tem uma criticidade, que ele tem condições de avaliar seus próprios atos, então ele continua sendo imputável. Ele não é inimputável, ele continua sendo imputável, apesar dessa alteração psíquica, porque o psicólogo avaliou e chegou à conclusão de que, apesar dessa alteração, ele tem criticidade, ele pode sim responder pelos seus atos, tá?
Tratando-se aí da semi-imputabilidade, é um dos problemas mais difíceis, é um dos problemas mais questionáveis aí da psicologia forense, da psiquiatria forense, né? O que é que acontece? O grande contingente de criminosos com imputabilidade diminuída, que é a semi-imputabilidade, são aí os denominados psicopatas, né? E aí, onde a gente vai falar sobre os psicopatas, tá? E aí os psicopatas, eles são dotados de uma variedade muito grande de personalidade. Não existe uma regra geral, ou seja, um psicopata, ele pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa com deficiência mental, né? Ou ele pode, apesar de ser psicopata, ele pode aí estar dotado de uma integridade intelectual, podendo aí até ser um gênio, né? Então, fica-se aí um problema muito grande com essa questão de semi-imputabilidade no que diz respeito aos psicopatas. Isso aí é o problema mais difícil e mais questionável da psicologia, da psiquiatria, né? Mas, no geral, o que é que predomina? No geral, a opinião predominante entre os psiquiatras, entre os psicólogos, entre os juristas, é de que a imputabilidade notavelmente diminuída, ou seja, a semi-imputabilidade, há de ser admitida somente em casos muito especiais, tá? E aí a inimputabilidade, no caso a exclusão da imputabilidade, ou seja, a exclusão da culpa, deve ser admitida somente em casos muito raros, casos verdadeiramente excepcionais. Ou seja, o caso de inimputabilidade ou até mesmo de imputabilidade diminuída, ela deve ser aplicada, são dispositivos aí que devem ser aplicados aos psicopatas que realmente apresente um notável desvio de normalidade, né? Digamos assim, uma notável desintegração psíquica, né? E que de fato essa ação criminosa esteja ligado a esse desvio, a essa desintegração, a esse déficit psíquico, tá? Daí sim, esses dispositivos, ou seja, a inimputabilidade, que é a exclusão da culpa, ou a semi-imputabilidade é que pode ser aí aplicada aos mesmos, tá? Então, gente, o que é que acontece? Tratando-se da imputabilidade no chamado direito penal da culpa, torna-se aí imprescindível, né, a presença do elemento subjetivo, elemento este que vem aí a pressupor a integridade psíquica e mental, de modo que esse sujeito, que esse agente do ato, releve condições de entendimento, né, do caráter delituoso de sua conduta. Ou seja, isso tem que estar muito bem esclarecido, essa integridade psíquica e mental deve estar muito bem aparente para que esse criminoso ele possa receber a pena, para que assim ele possa ser condenado, né? Precisa-se ter essa avaliação para que seja comprovado, né, que ele está munido de um entendimento do ato que ele cometeu, do delito que ele cometeu, certo? Se a pessoa ela não for imputável e a ela for atribuído o ilícito penal, o que é que isso significa, né? Significa a concepção da responsabilidade sem culpabilidade, né? A ela foi atribuída a responsabilidade do ato ilícito, mas sem culpabilidade, porque por meio da avaliação constatou-se que ela não tem uma integridade psíquica, uma integridade mental para assim responder de forma culpabilizada por tal ato.
Então ela foi a responsável pelo ato, mas no entanto ela não pode ser culpabilizada pelo ato, certo? Tratando-se da semi-imputabilidade, que é essa redução da capacidade de entendimento, né, do caráter delituoso do fato, né, ou de determinação de acordo com esse entendimento, em virtude aí de uma perturbação da saúde mental, né, ou até mesmo por desenvolvimento mental incompleto, ou até mesmo retardo, ou em decorrência de uma embriaguez incompleta. O que é que acontece? Não exclui a criminalidade, porque ao contrário da inimputabilidade, da exclusão da culpa, não elimina a referida capacidade e o entendimento do ato, certo? A pena, todavia, pode ser aí reduzida de 1 a 2 terços, no caso de semi-imputabilidade, certo? Bem, a exclusão da imputabilidade, ou seja, a exclusão da culpa, no Código Penal brasileiro, ela vem a ser aplicada, esse dispositivo vem a ser aí aplicado diante de uma doença mental ou diante do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Ou em consequência aí de uma embriaguez completa, o sujeito está totalmente embriagado, proveniente de caso fortuito ou de força maior. E aí, tratando-se desse tipo de embriaguez, isso aí é a chamada embriaguez acidental, ou seja, a pessoa ficou bêbada porque estava numa festa, estava comemorando uma confraternização com os amigos, né, se divertindo, sem mais intenções, e aí bebeu demais, ficou completamente embriagado, alguém foi lá, mexeu com ele, e ele, por estar totalmente sob o efeito de álcool, acabou fazendo uma besteira, tá? E aí isso é uma embriaguez acidental, ele não estava com más intenções, e ele foi bebendo e acabou ficando bêbado e cometeu, né, o ato. E aí, diante dessa situação, claro, toda a situação vai ser avaliada, o sujeito vai ser avaliado, e aí diante é o tipo de situação que pode se aplicar o dispositivo da inimputabilidade, ou seja, da exclusão da culpa. Tratando-se da embriaguez não acidental, que é quando o indivíduo ele bebe conscientemente, na intenção mesmo de cometer um crime, e aí ele já bebe para ter mais coragem, né, para cometer o ato, a isto aí não é aplicado o dispositivo da inimputabilidade, certo? Não é aplicado o dispositivo da exclusão de culpa. Ele vai ser culpado do mesmo jeito, a ele vai ser aplicado o dispositivo da imputabilidade, ele vai ser condenado e a ele vai ser aplicada a pena, tá certo? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né, essa explanação referente à imputabilidade. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar a tua dúvida e eu irei trazer para dentro da playlist Carla Responde, para que assim eu possa explaná-la, né? E, enfim, na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode adicionar para acompanhar de perto as publicações que eu faço referente aos meus projetos. Sempre que eu gravo um vídeo novo, eu coloco lá nas redes sociais, então é só para que você venha acompanhar mais de perto. Mas eu não respondo mensagens via redes sociais, devido ao excesso de pessoas, tá bom? Só por e-mail e por ordem de chegada. Para não ser injusta, porque eu recebo muitos e-mails, para não ser injusta, passando um na frente do outro, eu vou obedecendo as ordens de chegada do e-mail. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o seu e-mail. Então peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Bom, então é isso. Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, canal que eu abri agora há pouco,
onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Então, se você tem interesse por essa área, fique à vontade para conhecer o canal lá também e se inscrever, tá certo? E se inscrevam aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí, em virtude disso, eu dou uma ênfase maior a essa área, mas, vez ou outra, eu abordo outras temáticas também na área de exatas, de saúde, de humanas, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever aqui também. E se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar. Faz a tua crítica construtiva para que eu possa ler, né, possa refletir e possa sempre estar melhorando no que diz respeito à minha didática, para que possa, assim, cada vez mais ficar confortável para a compreensão de vocês. Lembrando que comentários ofensivos, gracinhas, piadinhas, agressões, eu vou bloquear para fazer comentário aqui no canal, tá bom? O intuito aqui é de construir conhecimento, então que vocês possam me dar a oportunidade de aprender com vocês também, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.